Olá pessoal, vamos para mais uma aula de pintura com paisagem? Sou Filó Camargo, artista plástica, professora de artes plásticas e artesanato. Para este vídeo, iremos fazer apenas um esboço simples e no decorrer da pintura, iremos acrescentando elementos. Se você deseja aprender a pintar de uma maneira bem simples e fácil, é só seguir o passo a passo. Clique em inscrever-se e ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe e comente. Faça perguntas que responderei. Vamos para o passo a passo? Assista o vídeo todo. Boa aula! Risque a linha do horizonte usando tinta ou lápis 6B. Use também uma régua se preferir. Risque também a estrada e pronto, está pronto o nosso esboço. Vamos começar a nossa pintura através do céu. Misture branco de titânio com a pitadinha de azul da Prússia e use um pincel número 14 ou 16, ou se preferir, use a trincha de 2 polegadas, assim como eu estou usando. Umedeça seu pincel apenas em água ou então use gel matizador. Quando umedecer seu pincel na água, tire o excesso em um paninho ou papel absorvente. O gel matizador atrasa a secagem, ajudando assim a mesclagem entre uma cor e outra. Misture uma pitadinha de azul da Prússia na cor amarelo de cádmio e faça um verde bem clarinho. Acrescente também um pouquinho de branco para esta parte próxima à linha do horizonte, para que fique um verde bem clarinho. Use o pincel número 14, chato macio. O pincel macio facilita levar a tinta de um lado para o outro, não deixando muitas marcas, mas para tirar algumas das marcas, dê batidinhas, simulando já um gramado. Vai escurecendo o tom de verde à medida que vai se aproximando do primeiro plano, usando amarelo de cádmio com azul da Prússia ou verde Vessier. Assista ao vídeo de mistura de cores, deixarei o link na descrição. Pinte os 2 lados do caminho. Com o pincel número 12, branco de titânio e uma pitadinha de terra de siena queimada, pinte a estrada com um tom marrom bem claro.
Com os mesmos tons de verdes usados nas laterais, pinte também o meio da estrada. Com a tinta sombra queimada e o pincel número 8 ou 10, marque onde você irá pintar as árvores e depois pinte o tronco com sombra queimada, um pouquinho de amarelo de cádmio e branco. Pinte os troncos usando sombra queimada, amarelo de cádmio e branco. Com o pincel de filetes número 0, faça os troncos mais distantes e corrija alguns detalhes. Vamos pintar as copas de apenas 3 árvores para cada lado. A mais pequena lá no fundo, a mais distante, aplique amarelo de cádmio com um pouco de verde Vessier, fazendo um tom de verde bem mais claro. Para as árvores seguintes, vá aumentando a quantidade de verde Vessier. E quando chegar aqui na última, no primeiro plano, acrescente também um pouquinho de sombra queimada. Misture verde Vessier com sombra queimada e dê algumas batidinhas nas árvores mais claras.
Vamos misturar amarelo de cádmio com uma pitadinha de verde VCE e iluminar a árvore mais distante. Para a segunda árvore, acrescente mais verde VCE. E para a primeira árvore, mais verde VCE com um pouquinho de branco. Dê batidinhas com o pincel número 10 ou 12, apenas com o cantinho do pincel, imitando folhas. Preste bem atenção, porque toda árvore tem galhos grandes e também galhos pequenininhos. Então, forme os galhos pequenos das árvores. Acrescente um pouco mais de amarelo e branco ao tom de verde que você fez as batidinhas e vai iluminando todos os galhos. Para as árvores do primeiro plano, estou misturando verde inglês com um pouquinho de verde VCE e fazendo as batidas dos galhos. Estou usando o pincel número 14 para estas batidas. Se você preferir misturar o amarelo de cádmio com verde VCE, também dá certo. E também ainda pode estar misturando o amarelo de cádmio com o azul da Prússia e deixando um verde bem bacana. Durante a pintura, faça vários tons de verde e também de outras cores. Vou deixar o link do vídeo de mistura de cores na descrição deste vídeo. Para iluminar estas árvores do primeiro plano,
eu misturei verde inglês com amarelo de cádmio e um pouco de branco para dar esse tom. Depois acrescentei mais branco para iluminar mais um pouco. Gosto muito de fazer misturas de cores. Faça você também. Brinque com as cores. Escureci um pouco o sombra queimada com uma pitadinha de preto cromático e reforcei o lado de sombra dos troncos, fazendo também mais galhos.
Com o verde VCE puro, faça a sombra das árvores mais próximas do primeiro plano e as mais distantes misture amarelo de cádmio, fazendo um tom mais suave, mais fraquinho. Use o pincel número 8 para fazer a sombra das árvores mais próximas e das mais distantes, use pincel de filetes. Use um pincel pituá, tamanho 6, ou um pincel macio, número 12 ou 14, já meio espanadinho. Molhe no gel matizador, depois na tinta branca, tirando o excesso e esfumace, formando o sol. Faça movimentos circulares. Às vezes não dá para tirar a mão da frente. Só quando eu vou pegar tinta novamente. Use uma régua para fazer os raios do sol. Com o pincel de filetes e azul da Prússia bem diluído em água, faça as arvorezinhas no plano mais distante, com o pincel de filetes número 0. Com a cor amarelo de cádmio bem diluída em água, molhe um pouquinho o pincel seco e ainda tire o excesso do ladinho. E esfumace as partes próximas ao brilho do sol, iluminando um pouco mais a vegetação. Aproveite e ilumine mais os troncos também, no lado mais claro.
Escureça o verde VCE com um pouquinho de sombra queimada e vamos usar agora o pincel leque para fazer grama. Se você não tem o pincel leque, use um do cabo amarelo, mais ou menos tamanho 14 ou 16, que também dá certo. Dê pinceladas puxando de baixo para cima e então faça a parte da grama mais escura, que é o que está na área de sombra. Depois ilumine, colocando amarelo de cádmio com um pouquinho de verde VCE e vá fazendo vários tons, misturando mais amarelo e acrescentando branco. Agora vamos definir as folhas usando o pincel de filete. Dilua bem as tintas e vai fazendo folhas para todas as direções. Pousa e decola o pincel. Use o pincel de filetes número 0. Pinte vários tons de folhas. Coloque também um pouco de sombra debaixo das gramas, conforme foi feito nas árvores. Depois, ilumine um pouco mais, fazendo mais graminhas, misturando amarelo de cádmio e branco. Vamos fazer agora algumas florzinhas brancas e vermelhas com o pincel de filetes.
Estamos chegando ao fim de mais uma pintura. Há muitas pessoas que assistem o vídeo e não são inscritos. Inscrevam-se no canal e assistam todos os vídeos que quiser. Até nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau!